Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar. Ela trabalha como garçonete para pagar o tratamento da mãe. Quando o milionário a defende publicamente de uma humilhação, o mundo deles vira de cabeça para baixo. Pessoas como você deveriam permanecer onde pertencem, longe de pessoas como nós. Mas o amor verdadeiro conhece classe social. De onde você está assistindo esta história que está emocionando o Brasil? Comenta aí embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal para descobrir se este amor impossível vai vencer todas as barreiras. A música clássica ecoava pelo salão iluminado por lustres de cristal, enquanto convidados trajavam roupas de gala que valiam mais que o salário anual de Clara Mendes. O champanhe dourado borbulhava nas taças de cristal importado e risadas artificiais pontuavam conversas sobre investimentos e fusões empresariais. Era outro evento da Montello Enterprises, onde a elite de São Paulo se reunia para exibir poder e influência. Clara ajustou o laço do uniforme de garçonete e respirou fundo. Cada evento significava mais algumas horas de pagamento, e cada real era precioso. Na pequena bolsa guardada no vestiário dos funcionários estava a receita médica que precisava comprar amanhã para sua mãe. O tratamento contra o câncer consumia tudo o que ganhava. Sorriam e sejam invisíveis, instruiu o supervisor antes de liberar os garçons para o salão. Clara obedeceu, movendo-se como uma sombra entre os convidados, oferecendo bebidas com gestos suaves e olhar baixo. Estava tão concentrada em não cometer erros que não percebeu quando Arthur Montello, o dono de tudo aquilo, parou sua conversa ao vê-la passar. Arthur inclinou levemente a cabeça, intrigado. Aos 38 anos, comandava um império de tecnologia e investimentos, mas algo na garçonete despertou sua atenção. Não era a beleza dela, embora fosse inegável, mas uma dignidade no modo como se portava, diferente da subserviência artificial dos funcionários ou da arrogância vazia dos convidados. Quando Clara se aproximou com uma bandeja, Arthur fez um gesto sutil para pegar uma taça. Seus olhos se encontraram por um segundo, e ela notou a intensidade daquele olhar. Rapidamente, desviou o rosto e continuou seu caminho, sentindo um estranho frio na espinha. Quem é aquela garçonete? Arthur perguntou discretamente ao gerente de eventos. Uma funcionária temporária, senhor. Clara Algo, contratada apenas para os grandes eventos. Arthur assentiu, voltando a observá-la à distância. Por que aquela mulher simples, quase invisível para todos ali, tinha captado sua atenção como nenhuma das herdeiras ou executivas presentes conseguia? Enquanto isso, Clara continuava seu trabalho, sem imaginar que acabara de despertar um interesse que mudaria completamente o curso de sua vida. O alarme tocou às 5 da manhã e Clara abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a mãe. O apartamento de 2 cômodos no bairro da Brasilândia ficava a quase 2 horas do centro de São Paulo, onde trabalhava. Levantou-se silenciosamente para não acordar Dona Aparecida, que finalmente dormia, após uma noite difícil de dores. Clara preparou um café ralo e separou os comprimidos da mãe, organizando-os em uma caixinha com divisórias coloridas. Ao lado, deixou um bilhete carinhoso com instruções. A vizinha, Dona Zulmira, viria mais tarde para ajudar enquanto Clara estivesse fora. No ônibus lotado, revisou mentalmente as contas do mês. O salário de recepcionista da clínica odontológica mal cobria o aluguel e as necessidades básicas. Os eventos, como o garçonete nos fins de semana, eram essenciais para complementar a renda, especialmente com os gastos crescentes do tratamento. Vai ficar tudo bem, sussurrou para si mesma, apertando a bolsa gasta no colo. Ao chegar na clínica, encontrou a sala de espera já lotada. Assumiu seu lugar na recepção com um sorriso profissional que escondia o cansaço acumulado. Durante a pausa do almoço, recebeu uma mensagem da agência de eventos. Grande recepção na Montello Enterprises amanhã à noite. Confirmamos sua presença. Clara suspirou. Significava outra noite sem dormir direito, mas também significava dinheiro extra. Enviou uma confirmação imediata. À tarde, enquanto arquivava prontuários, a doutora Elisa, proprietária da clínica, aproximou-se com expressão preocupada. Clara, podemos conversar no meu consultório? O coração de Clara acelerou. Seguiu a chefe até a sala e sentou-se na cadeira indicada. Clara,
Você sabe que valorizo o seu trabalho. Começou Elisa entrelaçando os dedos sobre a mesa. Mas notei que você tem estado exausta ultimamente. Os pacientes comentaram que você parece distraída. Me desculpe, doutora. Prometo melhorar. Não é uma crítica. Elisa sorriu gentilmente. Estou preocupada com você. Sei da situação da sua mãe e que você trabalha em eventos nos fins de semana. Clara baixou os olhos, envergonhada. Quero ajudar, continuou a dentista. Temos uma vaga de assistente administrativo que paga melhor. Exige curso técnico, mas eu não tenho formação. Clara interrompeu, sentindo o rosto queimar. Tive que abandonar a faculdade de design no 2º ano quando mamãe adoeceu. Elisa hesitou, depois abriu uma gaveta. Existe um programa de bolsas para funcionários. Poderíamos inscrevê-la para terminar seus estudos. Enquanto isso, poderia aprender a função aqui mesmo. Clara piscou, sentindo os olhos marejarem. Uma oportunidade assim parecia impossível em sua vida de lutas constantes. Quando abriu a boca, para agradecer, seu celular vibrou. Era uma mensagem da vizinha. Sua mãe passou mal. Chamei o SAMU. Venha rápido. O mundo de Clara desmoronou em um instante. Arthur Montello observava a paisagem urbana de São Paulo através das paredes de vidro de seu escritório na cobertura do edifício que levava seu sobrenome. 50 andares abaixo, pessoas se moviam como formigas, cada uma lutando por sua própria sobrevivência. Ele se perguntava quantas delas teriam histórias como a da garçonete que não conseguia esquecer. Os relatórios do 3º trimestre, senhor, anunciou Sérgio, seu assistente, depositando uma pasta sobre a mesa minimalista de mármore negro. Arthur assentiu sem entusiasmo. A Montello Enterprises havia triplicado seu valor em 5 anos sob seu comando. Mas a satisfação que isso lhe trazia parecia cada vez mais vazia. O evento beneficente está confirmado para sexta-feira, continuou Sérgio, consultando seu tablet. A imprensa estará presente, e sua ex-esposa confirmou presença com o novo noivo. Arthur franziu o senho. Marcela, sempre calculista, aproveitaria a ocasião para exibir o relacionamento com o senador na frente das câmeras. O divórcio há 2 anos havia sido amplamente noticiado, especialmente porque ela levara quase 200 milhões em ativos da empresa. Devo incluir alguém como sua acompanhante? Perguntou Sérgio com cuidado estudado. Não. A resposta foi seca, encerrando o assunto. Quando o assistente saiu, Arthur girou a cadeira novamente para a vista da cidade. Desde o divórcio, evitava relacionamentos. Marcela o ensinara uma lição valiosa sobre a natureza interesseira das pessoas que o cercavam. Seu celular tocou. Era Ricardo, diretor de eventos. Senhor Montello, sobre o evento beneficente. Algum problema? Arthur interrompeu impaciente. Não, senhor. Apenas confirmando alguns detalhes. Pensei que gostaria de saber que utilizaremos a mesma equipe do último evento. O feedback foi excelente. Uma imagem surgiu na mente de Arthur. A garçonete de olhos expressivos e postura digna. A equipe completa? Perguntou tentando soar casual. Sim, os mesmos garçons e recepcionistas. Incluindo aquela moça que o senhor perguntou, Clara Mendes. Arthur sentiu uma pontada de interesse genuíno pela primeira vez em semanas. Ótimo, respondeu desligando rapidamente. Abriu seu laptop e, cedendo a um impulso incomum, digitou o nome dela no sistema interno da empresa. Nada além do cadastro básico como prestadora de serviços temporária. Nenhuma rede social vinculada. Nenhuma informação adicional. Arthur fechou o computador incomodado consigo mesmo. O que estava fazendo? Investigando uma funcionária por quem havia sentido uma curiosidade momentânea. Ridículo para alguém em sua posição. Ainda assim, quando o evento chegou, Arthur se viu chegando mais cedo que o habitual. Enquanto a equipe fazia os preparativos finais, ele caminhou pelo salão ainda vazio, como se inspecionasse cada detalhe. Na verdade, procurava por ela. Foi quando a viu, organizando taças em uma mesa afastada. Clara parecia diferente, mais pálida, com olheiras visíveis mesmo sob a maquiagem discreta. Seus movimentos, antes graciosos, agora pareciam pesados, como se carregasse um fardo invisível. Algo estava errado, e por alguma razão inexplicável, Arthur sentiu um impulso de descobrir o quê.
O salão fervilhava com a elite paulistana. Clara servia champanhe com automatismo, sua mente dividida entre o trabalho e a preocupação com a mãe, que permanecia internada após a crise da semana anterior. Cada copo servido, cada sorriso forçado, era um esforço monumental. Liliane Vasconcelos, socialite conhecida por seu temperamento volátil, gesticulava animadamente enquanto conversava com um grupo de empresários. Clara aproximou-se com a bandeja, oferecendo bebidas. Quando estendeu o braço para servir Liliane, seu cotovelo esbarrou levemente no braço da mulher. O movimento, quase imperceptível, foi suficiente para que algumas gotas de vinho tinto respingassem no vestido branco de seda pura da socialite. Um silêncio momentâneo cortou o ar ao redor deles. "Sua incompetente!" vociferou Liliane, os olhos faiscando de fúria. "Sabe quanto custa este vestido? Mais que seu salário de um ano inteiro." Clara empalideceu, congelada pelo choque e humilhação. "Me desculpe, senhora. Foi um acidente. Eu posso ajudar a limpar." "Limpar! Limpar!" A voz de Liliane elevou-se, atraindo mais olhares. "Você não tem capacidade nem para servir bebidas." "Corretamente. Pessoas como você deveriam permanecer onde pertencem, longe de pessoas como nós." Lágrimas ameaçavam brotar nos olhos de Clara, que tentava manter a compostura profissional. O supervisor já se aproximava, antecipando um desastre. "Quero esta garota demitida agora", exigiu Liliane, apontando um dedo coberto de anéis para o rosto de Clara. "Ou nunca mais compareço a eventos da Montelo." Clara sentiu o mundo girar. Perder este trabalho significaria não poder pagar o tratamento, complementar que o médico havia recomendado para sua mãe. "Sinto muito", murmurou o supervisor, afastando-a pelo braço. "Terá que ir embora. Acredito que isso não será necessário." A voz grave e autoritária cortou a tensão como uma faca. Arthur Montelo havia se materializado ao lado deles, seu terno impecável e expressão severa impondo respeito imediato. "Senhor Montelo", gaguejou o supervisor. "A senhora Vasconcelos exigiu..." "Eu ouvi perfeitamente", interrompeu Arthur. Seus olhos, azuis acinzentados, fixaram-se em Liliane, que subitamente parecia menos confiante. "E acredito que foi apenas um pequeno acidente, não é mesmo, senhora Vasconcelos?" Liliane abriu e fechou a boca, surpresa com a intervenção. "Mas meu vestido..." "A Montelo Enterprises ficará feliz em providenciar a limpeza profissional ou substituição da peça", respondeu Arthur, com um sorriso educado, porém frio. "Quanto à senhorita Mendes, ela continuará desempenhando suas funções nesta e em futuras ocasiões, se assim desejar." Um murmúrio percorreu os convidados próximos. Nunca haviam visto Arthur Montelo, conhecido por sua indiferença calculada, intervir pessoalmente por uma funcionária. Liliane, percebendo que havia perdido aquela batalha, forçou um sorriso artificial. Claro, foi apenas um acidente. Apenas sou apaixonada por moda, você entende?" Arthur assentiu educadamente e voltou-se para Clara, que o encarava com uma mistura de surpresa e gratidão. "Está tudo bem, senhorita Mendes?" Clara, ainda atordoada, apenas assentiu. "Ótimo", disse ele mais suavemente. "Continue seu excelente trabalho." Enquanto se afastava, Arthur não percebeu os olhares especulativos que os seguiam, nem os cochichos que começavam a circular. Havia quebrado sua própria regra de nunca se envolver pessoalmente com questões de funcionários, e todos queriam saber por quê. Clara retomou seu trabalho com as mãos trêmulas, sentindo que algo fundamental havia mudado naquela noite. O que ela não sabia era quanto. O escritório de Arthur estava imerso na penumbra da manhã seguinte, com apenas a luz natural filtrando-se pelas persianas parcialmente fechadas. Ele contemplava a tela do computador sem realmente vê-la, repassando mentalmente os eventos da noite anterior. Por que havia intervindo? Em outros tempos nem teria notado o incidente. 3 batidas na porta interromperam seus pensamentos. Helena, a diretora de RH, entrou com expressão preocupada. "Viu os tabloides desta manhã?" Ela deslizou uma revista sobre a mesa. Na capa, uma foto de Arthur ao lado de Clara durante o incidente, com a manchete sensacionalista. "O coração de gelo do bilionário derreteu. Arthur Montelo defende garçonete em evento exclusivo." Arthur fechou os olhos por um instante, irritado.
Ignoramos isso como sempre, disse, afastando a revista. Não é tão simples, respondeu Helena, sentando-se na cadeira à frente. Os acionistas estão preocupados com qualquer potencial escândalo depois de Marcela. O divórcio tumultuado e o subsequente relacionamento de sua ex-esposa com um político influente haviam afetado temporariamente o valor das ações da empresa. Foi apenas um incidente isolado, Arthur disse com firmeza. Uma funcionária sendo injustamente tratada. Helena hesitou antes de continuar. Liliane Vasconcelos é casada com um dos nossos maiores investidores. Ela está furiosa. Ligou exigindo a demissão da garçonete. Arthur sentiu uma raiva gelada percorrer sua espinha. A senhorita Mendes continua contratada. Isso não está em discussão. Helena estudou-o por um momento. Arthur, conheço você há quase 10 anos. Nunca ouvi defender pessoalmente um funcionário antes. Há algo que devo saber? Nada além do que presenciei, respondeu secamente. Agora, se me der licença, tenho uma videoconferência em 5 minutos. Quando ficou sozinho novamente, Arthur pegou seu telefone pessoal e chamou Ricardo, o diretor de eventos. Preciso do contato da senhorita Mendes. O pessoal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, isso é um pouco irregular. É uma questão importante da empresa, cortou Arthur. Apenas providencie. Meia hora depois, recebeu uma mensagem com o número de Clara. Ficou encarando o telefone, debatendo-se internamente. O que estava fazendo? Por que se importava tanto? Finalmente, digitou uma mensagem. Senhorita Mendes, aqui é Arthur Montello. Gostaria de verificar se está tudo bem após o incidente de ontem e conversar sobre sua situação na empresa. Poderia me encontrar hoje às 17 horas no Café Bela Vista, próximo ao nosso edifício. Será uma conversa informal e breve. Enviou antes que pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, Clara estava no corredor do hospital, esperando para falar com o médico de sua mãe, quando o celular vibrou. Ao ler a mensagem, quase deixou o aparelho cair. Arthur Montello, o homem mais poderoso que já havia conhecido, queria encontrá-la pessoalmente? Por quê? O medo foi sua primeira reação. Estaria sendo demitida apesar da intervenção pública? Talvez o objetivo fosse apenas evitar uma cena durante o evento. Clara mordeu o lábio, calculando rapidamente. Não podia perder aquele trabalho. Com dedos trêmulos, respondeu. Boa tarde, Sr. Montello. Agradeço sua intervenção ontem. Estarei no local indicado às 17 horas. Guardou o celular e respirou fundo. O médico chamou seu nome. E Clara entrou no consultório com o coração dividido entre o encontro misterioso que a aguardava e as notícias sobre a saúde de sua mãe. O que Arthur Montello poderia querer com ela? E por que isso a deixava tão nervosa? O Café Bela Vista ficava no térreo de um prédio histórico, com mesas de madeira escura e atmosfera aconchegante que contrastava com os arranha-céus corporativos ao redor. Clara chegou 15 minutos antes, usando o único vestido que possuía que não parecia de trabalho. Um modelo azul marinho simples, mas elegante. Escolheu uma mesa discreta no fundo e pediu um café, a bebida mais barata do cardápio. Enquanto esperava, verificava constantemente o celular. O médico havia dito que sua mãe precisaria permanecer internada por pelo menos mais 3 dias, e o tratamento experimental sugerido custaria muito além de suas possibilidades. Exatamente às 17 horas, Arthur entrou no café. Havia dispensado seu motorista e seguranças, vestindo um terno mais discreto que o habitual. Mesmo assim, sua presença comandava a atenção imediata. Clara observou como os funcionários se endireitaram e outros clientes o reconheceram sussurrando entre si. Arthur a avistou e caminhou diretamente para sua mesa. Clara levantou-se nervosa. Senhorita Mendes, obrigado por vir, disse ele estendendo a mão. Senhor Montello, respondeu Clara, apertando a mão dele brevemente. Quando se sentaram, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Clara nunca havia conversado com alguém tão rico e poderoso em circunstâncias tão pessoais. Arthur, por sua vez, raramente falava com alguém sem um propósito corporativo claro. Como está se sentindo após o incidente de ontem? Perguntou ele finalmente. Clara respirou fundo. Bem, obrigada. E agradeço novamente por sua intervenção. Não foi nada.
Liliane Vasconcelos é conhecida por seu comportamento difícil. A garçonete se aproximou nervosa ao reconhecer Arthur. Ele pediu um expresso sem olhar o cardápio. Senhorita Mendes, Clara, por favor. Ela interrompeu suavemente. Arthur assentiu, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Clara, quero assegurar que seu trabalho na Montello não está em risco. Na verdade, fiquei impressionado com sua postura profissional diante da situação. Clara relaxou ligeiramente, mas a confusão persistia. Obrigada, Sr. Montello, mas por que está me dizendo isso pessoalmente? Um e-mail ou uma mensagem do departamento de RH seria o procedimento normal. Arthur considerou a pergunta, surpreendido pela franqueza dela. Você tem razão. Acho que queria... Ele hesitou, parecendo quase vulnerável por um momento. Queria entender melhor. Entender o quê? Você, respondeu ele simplesmente. Há algo em você que não consigo definir. Clara sentiu o rosto esquentar. Não sou ninguém especial, Sr. Montello. Arthur, ele corrigiu. E discordo. A maioria das pessoas naquela situação teria ou se humilhado completamente ou reagido com agressividade. Você manteve a dignidade. O celular de Clara vibrou na mesa. Ela olhou rapidamente e seu semblante mudou. Algum problema? Perguntou Arthur, notando sua palidez repentina. Clara hesitou, mas algo na expressão genuinamente preocupada dele a fez responder com honestidade. É do hospital. Minha mãe está internada. Câncer. Preciso autorizar um novo procedimento. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando a informação. É por isso que trabalha em tantos eventos extras? Clara assentiu, surpresa por ele saber disso. Sim, o plano de saúde não cobre todos os tratamentos. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles. Quando Clara olhou para Arthur novamente, viu algo que não esperava. Compreensão. Meu pai morreu de câncer quando eu tinha 19 anos, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a confidência. Antes de construir a Montello, não tínhamos dinheiro para os melhores tratamentos. Clara piscou, assimilando aquela revelação inesperada. Arthur Montello, o bilionário implacável dos negócios, havia conhecido a luta e a perda que ela enfrentava agora. Preciso ir, disse ela suavemente. Obrigada pela conversa e pela garantia sobre o trabalho. Quando ela se levantou, Arthur fez o mesmo. Clara, chamou hesitante. Se precisar de qualquer ajuda, agradeço. Ela interrompeu gentilmente, mas sempre resolvi meus problemas sozinha. Arthur observou-a sair do café com postura ereta, apesar do peso invisível que carregava. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear. Uma admiração que ia além do profissional. Uma conexão que não havia experimentado antes. Seria apenas compaixão por sua história familiar semelhante? Ou algo mais profundo estava surgindo? 3 semanas se passaram. Clara equilibrava-se entre o trabalho na clínica odontológica, os eventos noturnos e as visitas diárias ao hospital, onde sua mãe mostrava sinais lentos de recuperação. O encontro com Arthur permanecia vivo em sua memória, mas não houve outro contato direto entre eles. Até aquela terça-feira chuvosa de junho. Clara estava organizando a sala de espera da clínica quando a recepcionista a chamou, parecendo nervosa. Clara, tem alguém querendo falar com você. Quando se virou, viu Arthur Montello em pé no meio da pequena recepção, parecendo curiosamente deslocado em seu terno italiano entre os pacientes comuns. Algumas pessoas o reconheceram, olhando com espanto para o bilionário que aparecia frequentemente nas capas de revistas. Senhor Montello, exclamou Clara, corando involuntariamente. O que faz aqui? Podemos conversar em particular? Perguntou ele, parecendo estranhamente hesitante para alguém tão poderoso. A doutora Elisa, que observava a cena com curiosidade, aproximou-se. Podem usar meu consultório. Estou de saída para almoçar. Minutos depois, Clara encontrava-se sentada diante de Arthur no pequeno consultório odontológico, a cadeira reclinável de paciente entre eles, criando uma cena quase surreal. Como encontrou meu trabalho principal? Perguntou ela, ainda surpresa. Arthur pareceu ligeiramente constrangido. Peço desculpas pela intrusão. Queria falar com você e... Bem, seus dados estavam no sistema da empresa.
Clara cruzou os braços, subitamente desconfortável. Isso parece um abuso de poder, não acha? Em vez de se ofender, Arthur sorriu levemente. Sim, você está certa. Não é algo que eu faria normalmente. O que mudou então? Arthur ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Sua mãe, como ela está? Clara relaxou um pouco, notando a sinceridade na pergunta. Melhor. Os médicos estão otimistas, mas... Ela hesitou. Mas sugeriram um tratamento experimental que não é coberto pelo plano. Custa mais do que posso pagar em um ano inteiro. Arthur assentiu lentamente. Foi o que imaginei. É por isso que vim. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. A Montello Enterprises está lançando um programa de assistência médica para funcionários terceirizados e suas famílias. Sua mãe se qualifica. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas, abrindo-o para encontrar documentos oficiais com o timbre da empresa. Isso é real? Completamente, respondeu ele. Começamos com um pequeno grupo piloto. Sua mãe será uma das primeiras beneficiárias. Clara estudou os papéis, a mente trabalhando rapidamente. Não existe tal programa, não é? Você criou isso por mim? Arthur desviou o olhar pela primeira vez. O programa é legítimo. Apenas aceleramos sua implementação. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Clara sabia que deveria estar agradecida. Era a solução para seu maior problema. Mas algo a incomodava profundamente. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Arthur se levantou e caminhou até a pequena janela do consultório, observando a chuva que caía. Quando eu tinha sua idade, perdi meu pai porque não tínhamos dinheiro para o tratamento adequado. Jurei que ninguém passaria por isso se eu pudesse evitar. É só isso? Ele voltou-se para ela, seus olhos revelando uma emoção que Clara não conseguia decifrar. Não, admitiu finalmente. Há algo em você, Clara. Algo que não encontro nas pessoas que normalmente me cercam. Uma autenticidade. Isso me intriga. Clara levantou-se também, segurando os papéis contra o peito. Senhor Montello, Arthur, ele corrigiu. Arthur, repetiu ela, o nome soando estranho em seus lábios. Agradeço profundamente pela ajuda, mas preciso entender seus motivos. Não quero ser um projeto de caridade ou algo pior. Ele franziu o senho. Algo pior? Não seria a primeira vez que um homem em posição de poder oferece ajuda a uma mulher esperando algo em troca, disse ela diretamente, sustentando seu olhar. Em vez de ofender-se, Arthur pareceu admirar ainda mais sua franqueza. Não é nada disso, garantiu. Só quero ajudar, sem condições. Clara estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade. Encontrou apenas uma sinceridade desconcertante. Aceito a ajuda pelo programa, disse finalmente. Mas preciso que entenda que não me sinto confortável com favores pessoais. Arthur assentiu, respeitando sua posição. Justo. Os documentos estão em seu nome. Você decide o que fazer com eles. Quando ele se virou para sair, Clara o chamou. Arthur? Ele parou, voltando-se. Obrigada, disse ela simplesmente. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em público, e saiu, deixando Clara com um turbilhão de emoções e perguntas sem resposta. O que significava aquele encontro? E por que, apesar de todas as suas reservas, ela sentia uma conexão crescente com um homem de um mundo tão diferente do seu? As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas na vida de Clara. Sua mãe iniciou o tratamento experimental, com resultados promissores que superaram as expectativas médicas. O programa de assistência da Montello cobria todos os custos, permitindo que Clara reduzisse suas horas de trabalho extra e finalmente dormisse mais de 5 horas por noite. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera com a mãe, a primeira saída de Dona Aparecida, após semanas de internação, Clara refletia sobre a transformação em sua vida. Esse homem, esse tal de Montello, disse sua mãe, sentando-se em um banco para descansar. Você nunca me contou direito como conseguiu essa ajuda. Clara ajustou o lenço colorido na cabeça da mãe, contemplando como explicar algo que nem ela mesma compreendia totalmente. É complicado, mãe. Ele notou meu trabalho nos eventos. Dona Aparecida estudou o rosto da filha
com o conhecimento que só as mães possuem. Notou? Você quer dizer. Clara corou levemente. Não é assim, ele apenas... Clara, interrompeu sua mãe gentilmente. Tenho 58 anos. Reconheço quando um homem se interessa por uma mulher, seja ele bilionário ou pedreiro. Mesmo se fosse verdade, nada poderia acontecer, respondeu Clara, observando uma família próxima brincando com um cachorro. Somos de mundos completamente diferentes. Dona Aparecida sorriu enigmaticamente. O amor não conhece classe social, filha. Quem falou em amor? Protestou Clara, sentindo o coração acelerar involuntariamente. Antes que sua mãe pudesse responder, o celular de Clara tocou. Era um número desconhecido. Alô? Clara, aqui é Arthur Montello. Ela quase derrubou o telefone, levantando-se e afastando-se alguns passos do banco. Arthur, como conseguiu meu número pessoal? Houve uma pausa constrangida. Você me deu quando nos encontramos no café, lembra? Clara fechou os olhos, lembrando-se. Claro, havia dado seu contato caso ele precisasse. Remarcar. Desculpe, é verdade. Aconteceu alguma coisa? Não, nada preocupante, ele respondeu rapidamente. Na verdade, estou ligando para fazer um convite. A Montello está inaugurando uma galeria de arte no novo edifício corporativo na próxima sexta-feira. Gostaria que você comparecesse como minha convidada, não como funcionária. Clara sentiu o coração falhar uma batida. Não era um convite profissional, era pessoal. Eu não sei se seria apropriado. Por que não? Questionou ele. É apenas um evento cultural. Clara olhou para sua mãe, que a observava com curiosidade. As pessoas falariam, você é Arthur Montello e eu sou apenas uma mulher extraordinária que quero conhecer melhor. Ele completou, surpreendendo-a. Sem expectativas, sem pressão. Apenas uma noite apreciando arte. Clara mordeu o lábio, dividida entre o desejo de aceitar e o medo das consequências. Posso pensar a respeito? Claro, respondeu ele, sem ocultar a decepção na voz. A oferta permanece. Quando desligou, Clara retornou ao banco onde sua mãe esperava com um sorriso sagaz. Então, perguntou Dona Aparecida, ele me convidou para um evento como convidada pessoal. E você disse que precisava pensar. Dona Aparecida sacudiu a cabeça, rindo suavemente. Filha, a vida é muito curta para pensar quando a felicidade bate à porta. Não é tão simples, mãe. E se for apenas um capricho dele? Um homem como Arthur Montello pode ter qualquer mulher, mas ele quer você, respondeu. Sua mãe com simplicidade. E pela primeira vez em anos, vejo um brilho nos seus olhos quando fala dele. Clara não respondeu, mas as palavras de sua mãe ressoaram profundamente. Seria possível que algo genuíno estivesse nascendo entre ela e Arthur? E se estivesse, teria coragem de explorar esse sentimento, sabendo de todas as complicações que viriam com ele? Quando voltou para casa naquela noite, uma mensagem a aguardava, sem pressão sobre o convite. Mas saiba que, seja qual for sua decisão, continuo admirando sua força e integridade. Arthur. Clara adormeceu com o telefone na mão, sonhando com possibilidades que nunca havia considerado antes. A inauguração da Galeria Montello de Arte Contemporânea transformou-se no evento cultural mais comentado do ano em São Paulo. A imprensa aglomerava-se na entrada, fotografando celebridades, políticos e magnatas que desfilavam pelo tapete vermelho. Clara observava tudo de dentro do táxi, o coração batendo acelerado. Havia aceitado o convite de Arthur após dias de reflexão e encorajamento de sua mãe. Usava um vestido preto emprestado de Camila, sua amiga da faculdade de design, e o único par de sapatos de salto que possuía, cuidadosamente restaurados para a ocasião. Tem certeza de que quer descer aqui, moça? Perguntou o taxista, observando a confusão de repórteres e seguranças. Tenho, respondeu Clara, reunindo coragem. Ao sair do táxi, sentiu-se imediatamente deslocada. Sem o uniforme de garçonete, não sabia como agir naquele ambiente. Aproximou-se timidamente da entrada VIP, onde um segurança corpulento bloqueava o acesso. Seu nome, por favor? Clara Mendes, respondeu, quase esperando ser barrada. O homem consultou seu tablet e suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente.
Senhorita Mendes, o Sr. Montello deixou instruções específicas. Por favor, acompanhe-me. Para surpresa de Clara, foi escoltada não pela entrada principal, mas por um acesso lateral discreto que levava diretamente ao interior da galeria. Lá, dentro, o ambiente era deslumbrante. Paredes brancas imaculadas exibiam obras de artistas contemporâneos brasileiros, enquanto a elite circulava com taças de champanhe, avaliando cada peça com olhares críticos ou admirados. Clara, a voz familiar a fez virar-se. Arthur estava a poucos passos, observando-a com um sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos claros. Você veio, disse ele, aproximando-se. Vim, confirmou ela, tentando controlar o nervosismo. Espero não estar completamente fora de lugar. Arthur tocou levemente seu braço, guiando-a para uma área mais tranquila da galeria. Você está perfeita, disse com sinceridade. E devo confessar que é a única pessoa cuja opinião sobre a galeria realmente me importa. Clara franziu o senho, intrigada. Por quê? Não sou especialista em arte. Porque você é autêntica, respondeu ele simplesmente. Todos aqui estão preocupados em parecer sofisticados ou fazer contatos valiosos. Você vai apenas dizer o que realmente pensa. Um garçom passou oferecendo taças de champanhe. Clara hesitou antes de aceitar uma, recordando-se de quantas vezes estivera do outro lado da bandeja. Devo avisar que estudei design por quase 2 anos, comentou com um leve sorriso. Posso ter opiniões fortes sobre algumas peças. Arthur riu, um som raro que atraiu olhares curiosos. Mal posso esperar para ouvi-las. Eles caminharam pela galeria, conversando sobre as obras expostas. Clara surpreendeu Arthur com seus conhecimentos técnicos e observações perspicazes. Por sua vez, ele impressionou-a com sua visão sobre o papel da arte na sociedade contemporânea, algo que contradizia completamente sua imagem pública de executivo frio e calculista. Esta é minha favorita, disse Arthur, parando diante de uma tela abstrata em tons de azul e dourado. Lembra-me o oceano ao amanhecer. Clara estudou a obra, inclinando levemente a cabeça. É bonita, mas prefiro aquela, respondeu, indicando uma pintura menor e menos chamativa em um canto. A técnica é mais honesta, menos pretensiosa. O artista não está tentando impressionar, está apenas expressando algo verdadeiro. Arthur observou-a com uma intensidade que fez Clara corar. É exatamente isso que admiro em você, disse baixinho. O momento íntimo foi interrompido por Sérgio, o assistente de Arthur, que se aproximou discretamente. Senhor Montello, os jornalistas estão solicitando uma entrevista e foto oficial. O prefeito também chegou. Arthur assentiu relutante. Dê-me 1 minuto. Quando o assistente se afastou, ele voltou-se para Clara. Preciso cumprir algumas obrigações sociais. Você se importa de esperar? Gostaria muito de continuar nossa conversa. Não se preocupe, respondeu ela com um sorriso compreensivo. Vou admirar mais algumas obras. Enquanto Arthur se afastava para os compromissos oficiais, Clara continuou explorando a galeria. Estava tão absorta em uma escultura que não percebeu a aproximação de uma mulher elegante. Então é você. Clara virou-se, encontrando-se face a face com Marcela Vasconcelos, ex-esposa de Arthur e uma das mulheres mais influentes de São Paulo. Perdão? Marcela a examinou de cima a baixo com um sorriso frio. A garçonete que capturou a atenção do meu ex-marido. Os jornalistas estão comentando, sabia? O poderoso Arthur Montello e sua companhia inusitada. Clara sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Sou apenas uma convidada, senhora Vasconcelos. Querida, respondeu Marcela com falsa doçura. Conheço Arthur há mais de uma década. Ele nunca traz apenas convidadas para eventos desse porte. Antes que Clara pudesse responder, Marcela continuou, baixando a voz. Um conselho. Divirta-se enquanto durar, mas não alimente ilusões. Arthur pode estar fascinado pela novidade de alguém. Simples como você. Mas pessoas como nós sempre voltam para nosso próprio mundo. Clara sentiu o estômago apertar. As palavras cruéis tocavam exatamente suas inseguranças mais profundas. Não preciso dos seus conselhos, conseguiu responder, lutando para manter a compostura. Marcela sorriu com satisfação ao ver o impacto de suas palavras. Veremos,
Boa noite, querida. Quando se afastou, Clara sentiu-se subitamente sufocada pelo ambiente luxuoso e pelos olhares curiosos que começavam a notar sua presença. As palavras de Marcela ecoavam em sua mente, alimentando todas as suas dúvidas. Do outro lado do salão, Arthur procurava-a com o olhar. Finalmente, livre de suas obrigações. Quando a encontrou, seu sorriso desapareceu ao ver sua expressão perturbada. Algo havia mudado, e não para melhor. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo quando Clara entrou no pequeno café-livraria onde havia marcado o encontro com Arthur. 2 semanas haviam se passado desde a inauguração da galeria. 2 semanas de mensagens trocadas e conversas telefônicas que aprofundaram a conexão entre eles, apesar das palavras venenosas de Marcela ainda ecoarem em sua mente. Arthur já estava lá, sentado em uma mesa afastada com 2 livros sobre a mesa, um presente que havia mencionado no dia anterior. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso que fez o coração de Clara acelerar. Você está encharcada, observou ele preocupado. Clara riu, sacudindo o guarda-chuva barato que havia se dobrado com o vento. O tempo em São Paulo é imprevisível, respondeu sentando-se. Havia algo diferente em Arthur hoje. Estava mais relaxado, vestindo jeans e uma camisa simples em vez dos habituais ternos impecáveis. Parecia mais jovem, mais acessível. Trouxe algo para você, disse ele, empurrando os livros em sua direção. Você mencionou que gostava deste autor. Clara tocou a capa do romance com reverência, uma edição especial que jamais poderia comprar. Obrigada, Arthur. É muito gentil. Eles conversaram por quase 2 horas, compartilhando histórias de infância, sonhos interrompidos e esperanças para o futuro. Clara falou sobre seu desejo de retomar os estudos de design, e Arthur contou como havia construído seu império a partir do zero, após a morte do pai. Sabia que é a primeira pessoa em anos com quem consigo ter uma conversa honesta? Confessou ele, observando-a com intensidade. Clara baixou os olhos, sentindo o peso daquela confissão. Por quê? Você é cercado de pessoas o tempo todo. Pessoas que querem algo de mim, respondeu Arthur com um traço de amargura. Meu dinheiro, minha influência, meu nome. Ninguém quer apenas Arthur. Clara ergueu, os olhos encontrando os dele. Eu quero, disse simplesmente. O momento que se seguiu foi carregado de emoção. Arthur estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Clara não recuou. Clara, Seu celular tocou, interrompendo o momento. Arthur verificou a tela com uma expressão de frustração. Desculpe, é Sérgio. Preciso atender. Enquanto ele falava ao telefone, Clara observava a chuva através da janela, refletindo sobre a rapidez com que sua vida havia mudado. Em poucos meses havia passado de garçonete anônima a... O que exatamente? O que estava acontecendo entre eles? Arthur desligou com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Perguntou Clara. A imprensa descobriu sobre nossos encontros, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. Há um paparazzi do lado de fora deste café agora. Sérgio está enviando o carro para nos buscar. O coração de Clara afundou. Era o início do que mais temia. Isso vai se tornar um problema para você, não é? Arthur segurou suas mãos sobre a mesa. Não me importo com o que dizem. Já passei por escândalos piores. Mas não é só sobre você, respondeu Clara, retirando suavemente suas mãos. Os jornalistas vão investigar minha vida, minha família. Vão especular, inventar histórias. Podemos lidar com isso, insistiu ele. Clara balançou a cabeça, a realidade de suas diferenças sociais mais evidente do que nunca. Arthur, você vive em um mundo onde escândalos são apenas inconvenientes temporários. Eu não. Um artigo maldoso pode custar meu emprego, minha reputação. Não tenho advogados ou assessores de imprensa para me proteger. Uma sombra cruzou o rosto dele. O que está dizendo, Clara? Ela respirou fundo, reunindo coragem para o que precisava fazer. Estou dizendo que talvez devêssemos dar um tempo, pensar se isso realmente pode funcionar. Não faz sentido, protestou Arthur, a frustração evidente em sua voz. Finalmente encontro alguém que significa algo para mim, e vou deixar que a imprensa ou diferenças sociais determinem meus sentimentos? Seus sentimentos? Questionou Clara suavemente. Arthur hesitou, parecendo subitamente vulnerável.
Estou apaixonado por você, Clara. Acho que desde o primeiro momento em que a vi, algo em mim reconheceu algo em você. A confissão atingiu Clara como uma onda, despertando tanto alegria quanto medo. Ela também estava apaixonada, sabia disso há semanas. Mas seria suficiente? Também tenho sentimentos por você, admitiu finalmente. Mas às vezes o amor não é suficiente. Não quando vem de mundos tão diferentes. O carro de Arthur parou discretamente nos fundos do café. Sérgio enviou uma mensagem informando que havia uma saída segura. Clara pegou sua bolsa e os livros, levantando-se. Preciso de tempo, Arthur, para pensar se estou pronta para enfrentar tudo o que estar com você significaria. Ele também se levantou, a dor evidente em seus olhos. Quanto tempo? Não sei, respondeu ela honestamente. Mas, se for real, o que sentimos, o tempo não importará. Antes que ele pudesse responder, Clara inclinou-se e beijou-o suavemente nos lábios. Seu primeiro beijo, breve e doce como uma promessa não pronunciada. Então, em vez de seguir para o carro dele, saiu pela porta da frente do café, direto para a chuva e os flashes das câmeras, deixando Arthur com o coração dividido entre a alegria da confissão mútua e a dor da separação iminente. O que Clara não sabia era que sua decisão de proteger-se desencadearia uma série de eventos que testariam seu amor de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. 2 meses se passaram, desde o encontro no café. Arthur mergulhou no trabalho com uma intensidade que assustou até seus colaboradores mais próximos. Lançou novos projetos, fechou aquisições internacionais e duplicou as iniciativas filantrópicas da empresa, como se buscasse preencher um vazio que nada conseguia satisfazer. O programa de assistência médica que havia criado por Clara foi expandido, beneficiando centenas de funcionários terceirizados e suas famílias, mas ele não utilizou isso como desculpa para procurá-la. Respeitava seu pedido de tempo e espaço, mesmo que cada dia sem notícias fosse uma provação. Em seu luxuoso apartamento na cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Arthur contemplava a cidade iluminada através das paredes de vidro. Na mesa ao seu lado, jornais e revistas acumulavam-se com manchetes especulativas sobre seu sumiço social e o romance secreto com uma funcionária. Senhor, os documentos para a reunião de amanhã, anunciou Sérgio entrando discretamente na sala. Obrigado. Pode deixar ali, respondeu Arthur, sem desviar o olhar da paisagem. Sérgio hesitou, reunindo coragem. Senhor, se me permite, todos estamos preocupados. O senhor não tem descansado adequadamente. Arthur voltou-se lentamente, um leve sorriso sem humor nos lábios. Estou bem, Sérgio. A empresa nunca esteve melhor. Sim, senhor. Mas você não. A franqueza incomum do assistente surpreendeu. Arthur. Sérgio estava com ele há quase uma década, testemunhando seu divórcio, traições empresariais e momentos de triunfo. Nunca havia falado tão diretamente sobre sua vida pessoal. É tão óbvio assim? Perguntou Arthur, passando a mão pelo rosto cansado. Apenas para quem o conhece bem, respondeu Sérgio cautelosamente. Se me permite a ousadia, por que não a procura? Já se passaram 2 meses. Arthur sacudiu a cabeça. Ela pediu tempo. Tenho que respeitar isso. Mesmo que isso esteja afetando vocês dois, porque, senhor, com todo respeito, ela não parece estar muito melhor. Arthur endireitou-se subitamente alerta. Como sabe disso? Sérgio parecia desconfortável. Eu mantive um olho nela, por precaução apenas, para garantir que estivesse bem e não fosse importunada pela imprensa. E, pressionou Arthur, dividido entre gratidão e irritação pela vigilância não autorizada. Ela deixou o emprego na clínica odontológica. Agora trabalha período integral em algum lugar no centro. Já não participa dos eventos como garçonete. Arthur absorveu as informações com o coração apertado. Clara havia mudado sua vida completamente. Seria para evitá-lo? Ou por algum outro motivo? Onde ela está trabalhando agora? Não consegui essa informação, senhor. Ela tem sido discreta. Arthur assentiu lentamente. Talvez fosse um sinal. Clara estava seguindo em frente, construindo uma vida sem ele. Deveria fazer o mesmo? Obrigado, Sérgio. Pode ir. Quando ficou sozinho novamente,
Arthur tomou uma decisão. Pegou seu telefone pessoal, o mesmo que usava para mensagens com Clara, e digitou: "Respeito seu pedido de espaço e tempo, mas quero que saiba que meus sentimentos não mudaram. Se um dia quiser me encontrar, estarei esperando. Arthur." Enviou a mensagem e voltou a contemplar a cidade, sentindo-se simultaneamente mais leve e mais pesado. No dia seguinte, após uma reunião exaustiva com investidores internacionais, Arthur foi surpreendido por Helena, a diretora de RH, que entrou em seu escritório com uma expressão preocupada. "Precisamos conversar sobre o comitê de investidores", disse ela sem preâmbulos. "Estão questionando suas decisões recentes, especialmente a expansão do programa de assistência médica." Arthur franziu o senho. "O programa é um sucesso. Melhorou a retenção de talentos e reduziu o absenteísmo." "Sim, mas o custo é considerável. E há rumores." "Que tipo de rumores?" perguntou ele tenso. Helena hesitou. "Que você criou o programa por motivos pessoais. Por causa daquela garçonete, Clara Mendes." Arthur sentiu uma raiva gelada percorrer sua espinha. "O programa beneficia centenas de famílias. Quem ousa questionar isso?" "O Grupo Vasconcelos", respondeu Helena. "Depois que você e Marcela se divorciaram, eles têm buscado qualquer oportunidade para minar sua autoridade. E agora, com esses boatos sobre seu envolvimento com uma funcionária..." Arthur levantou-se abruptamente. "Minha vida pessoal não está em discussão. O programa continua com ou sem a aprovação deles." Quando Helena saiu, Arthur sentiu o peso das consequências que Clara havia previsto. Seu relacionamento não estava apenas afetando a vida pessoal deles, estava impactando negócios, reputações, o sustento de centenas de funcionários que dependiam de suas decisões. Talvez Clara estivesse certa em afastar-se. Talvez o amor deles fosse um luxo que nenhum dos dois poderia se permitir. Naquela noite, ao entrar em seu apartamento vazio, encontrou sobre a mesa um envelope simples entregue pela recepção do edifício. Dentro, havia apenas um cartão com uma mensagem escrita à mão. "Algumas coisas precisam ser ditas pessoalmente. Se ainda quiser me ver, venha ao Café Flor de Hibisco na Rua Aurora, amanhã às 19 horas. Clara." Arthur sentiu o coração acelerar. Depois de 2 meses de silêncio, ela havia respondido. Mas por que aquele café desconhecido em uma área mais simples da cidade? E por que agora? Perguntas sem resposta povoavam sua mente enquanto ele guardava o cartão cuidadosamente, já sabendo que, independentemente dos riscos ou consequências, estaria naquele café no dia seguinte. O que ele não sabia era que Clara havia tomado uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas para sempre. O Café Flor de Hibisco ficava em uma rua estreita do centro antigo de São Paulo, longe dos arranha-céus corporativos e dos bairros de luxo que Arthur frequentava. Era um estabelecimento pequeno e acolhedor, com paredes cobertas de prateleiras de livros usados e mesas de madeira rústica. Arthur chegou 15 minutos antes do horário marcado, dirigindo seu próprio carro, um gesto incomum para alguém que normalmente se deslocava com motorista. Vestia roupas discretas, tentando não chamar atenção, embora sua presença naturalmente se destacasse naquele ambiente. Uma garçonete idosa aproximou-se, sorrindo gentilmente. "O senhor deve ser Arthur. Clara disse que viria." Ele assentiu, surpreso por ser esperado. "Ela ainda não chegou?" "Oh, ela está aqui", respondeu a senhora com um sorriso misterioso. "Pediu para conduzi-lo quando chegasse. Por favor, me acompanhe." Confuso, Arthur seguiu a mulher através do café, passando por uma porta nos fundos que dava para um pequeno pátio interno. Para sua surpresa, o espaço havia sido transformado em um ateliê improvisado, com mesas de desenho, amostras de tecido e painéis com esboços coloridos nas paredes. No centro do pátio, de costas para a entrada, Clara trabalhava concentrada em uma prancheta, traçando linhas precisas em um grande papel. Vestia jeans simples e uma camisa branca manchada de tinta, com os cabelos presos em um coque desalinhado. "Sua visita chegou, querida", anunciou a garçonete antes de retirar-se discretamente. Clara virou-se, e Arthur sentiu o impacto de vê-la novamente após tanto tempo. Estava diferente, mais magra, com olheiras leves, mas também com um brilho nos olhos que não estava lá antes. "Arthur", disse ela simplesmente,
como se apenas seu nome contivesse todas as emoções que precisava expressar. Clara, respondeu ele, mantendo-se parado na entrada do pátio, inseguro sobre como proceder. Você mudou. Um sorriso tímido surgiu no rosto dela. Muita coisa mudou, concordou, fazendo um gesto abrangendo o espaço ao redor. Este é meu novo trabalho, ou melhor, meu sonho realizado. Arthur olhou ao redor com mais atenção, notando a placa discreta na parede. Clara Mendes, design de interiores. Você abriu seu próprio negócio, constatou, sentindo uma onda de admiração. Clara assentiu, aproximando-se alguns passos. Com o tratamento da minha mãe garantido pelo programa da Montello, pude economizar cada centavo. Vendi algumas peças, consegui um empréstimo pequeno e aluguei este espaço. É maravilhoso, disse Arthur sinceramente. Mas por que não me contou? Clara suspirou, indicando uma pequena mesa com 2 cadeiras no canto do pátio. Podemos nos sentar? Quando se acomodaram, Clara serviu chá em canecas simples de cerâmica artesanal. Precisava fazer isso sozinha, Arthur. Provar para mim mesma que poderia realizar meu sonho por mérito próprio, não porque estava envolvida com alguém influente. Arthur assentiu, compreendendo. O que Marcela disse na galeria te afetou profundamente, não foi? Clara pareceu surpresa. Como sabe disso? Marcela sempre foi hábil em manipular pessoas, respondeu ele. E notei sua mudança de comportamento logo depois que ela se aproximou de você. Não foi difícil deduzir. Clara baixou os olhos para sua caneca envergonhada. Ela disse que você estava apenas fascinado pela novidade, que pessoas como você sempre voltam para seu próprio mundo. Arthur estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Clara, passei os últimos 15 anos no meu mundo, como ela diz. Foi o período mais vazio da minha vida. Quando te conheci, eu sei, interrompeu ela suavemente, virando a mão para entrelaçar seus dedos. Agora eu sei. Precisava deste tempo para entender quem sou, o que quero, e se tenho coragem suficiente para enfrentar o que significa estar com você. O coração de Arthur acelerou. E chegou a alguma conclusão? Clara sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto cansado. Sim, descobri que sou mais forte do que pensava, que meus sonhos são válidos e que o amor verdadeiro vale qualquer desafio. Arthur sentiu uma onda de esperança, mas conteve-se. O que isso significa para nós? Clara respirou fundo, seu olhar firme, encontrando o dele. Significa que estou pronta, Arthur. Para nós, para tudo o que vier. O silêncio que se seguiu estava carregado de promessas não ditas. Arthur levantou-se lentamente, contornando a mesa, e Clara fez o mesmo. Quando se encontraram, o abraço foi como voltar para casa após uma longa jornada. Senti sua falta, sussurrou ele contra seus cabelos. Eu também, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Quando se afastaram levemente, Arthur notou os desenhos nas paredes, projetos de interiores, inovadores com assinatura pessoal e toques criativos que revelavam o talento natural de Clara. Você é extraordinária, disse, estudando os trabalhos. Seu estilo é único. Clara corou com um elogio sincero. Ainda estou começando. Tenho apenas 2 clientes pequenos, mas... Arthur sorriu segurando suas mãos. Isso vai mudar rapidamente quando as pessoas descobrirem seu talento. O semblante de Clara ficou subitamente sério. Arthur, preciso que entenda algo importante. Quero construir minha carreira por mérito próprio. Nada de indicações suas, nada de clientes da Montello. Compreendo, interrompeu ele gentilmente. E respeito isso. Mas, continuou ela, um sorriso surgindo novamente. Isso não significa que precisamos esconder o que sentimos. Não mais. Arthur sentiu como se um peso fosse retirado de seus ombros. Tem certeza? A atenção da mídia, os rumores... Vamos enfrentar juntos, respondeu Clara com determinação. Eu te amo, Arthur, e não quero mais perder tempo. A confissão direta deixou-o momentaneamente sem palavras. Em resposta, inclinou-se e beijou-a suavemente, um beijo que selava uma promessa e iniciava um novo capítulo. Quando se separaram, Arthur notou um envelope na mesa de desenho. O que é aquilo? O sorriso de Clara se ampliou misterioso. Meu primeiro grande projeto. Vou apresentá-lo amanhã.
Posso ver? Clara hesitou, mordendo o lábio. Na verdade, é uma surpresa. Para você. Arthur franziu o senho, confuso. Para mim? Mas você acabou de dizer que quero construir minha carreira sozinha, sim, completou Clara. E este projeto é exatamente sobre isso. Amanhã, às 10 horas, na sede da Fundação Novos Caminhos. Estará lá? A curiosidade de Arthur estava aguçada, mas respeitou o mistério. Não perderia por nada. O que Arthur não sabia era que Clara havia trabalhado incansavelmente em um projeto que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de inúmeras pessoas. Um projeto que representava tudo o que ela havia se tornado nos últimos meses e tudo o que eles poderiam ser juntos. A Fundação Novos Caminhos ocupava um antigo casarão no bairro da Liberdade, adaptado para atender jovens de comunidades carentes, com cursos profissionalizantes e apoio educacional. Arthur nunca havia estado lá pessoalmente, embora a Montello Enterprises fosse uma das patrocinadoras. Ao chegar, encontrou o saguão principal transformado. Painéis coloridos exibiam desenhos arquitetônicos e maquetes, enquanto adolescentes usando crachás circulavam entre os visitantes, explicando entusiasticamente os projetos. No centro do salão, uma grande mesa redonda estava coberta por uma maquete impressionante de um prédio moderno e funcional. Senhor Montello, que bom que veio! Arthur virou-se e encontrou Dona Aparecida, mãe de Clara, aproximando-se com um sorriso caloroso. Ela parecia muito melhor desde a última vez que a vira, em uma visita ao hospital meses atrás. Dona Aparecida cumprimentou genuinamente feliz em vê-la bem. Não sabia que estaria aqui. Ah, estou ajudando minha filha, respondeu ela orgulhosa. Nunca a vi tão determinada em toda a vida. Arthur olhou ao redor, procurando por Clara. Onde ela está? Preparando-se para a apresentação. Começa em 5 minutos. Venha, guardei um lugar para você na frente. Confuso, mas intrigado, Arthur seguiu a senhora até a primeira fileira de cadeiras, dispostas diante de um pequeno palco improvisado. O lugar estava cheio. Representantes de empresas, membros da comunidade, estudantes e suas famílias. Um burburinho correu pela plateia quando Arthur sentou-se. Era impossível não reconhecer uma das figuras mais poderosas do país. Ele ignorou os olhares curiosos, concentrando-se no palco onde um homem de meia idade se aproximava do microfone. Bom dia a todos. Sou Paulo Rezende, diretor da Fundação Novos Caminhos. Hoje é um dia especial para nós. Como sabem, há 10 anos lutamos para expandir nosso programa de formação profissional, limitados pela estrutura deste antigo casarão. Hoje, apresentamos um projeto que pode transformar esse sonho em realidade. Paulo fez uma pausa, sorrindo. Quando Clara Mendes nos procurou 3 meses atrás, oferecendo seus serviços de design pro bono, não imaginávamos o impacto que sua visão teria. Senhoras e senhores, com vocês, Clara Mendes. Arthur sentiu o coração acelerar quando Clara subiu ao palco. Ela estava transformada. Usava um blazer simples sobre uma blusa branca, cabelos presos em um coque elegante, postura profissional, confiante. Ninguém que a visse agora a confundiria com a garçonete tímida de meses atrás. Bom dia, começou Clara, sua voz clara e segura no microfone. O projeto que apresento hoje nasceu de uma convicção profunda, de que talentos extraordinários podem surgir dos lugares mais inesperados, se receberem oportunidades. Seus olhos encontraram os de Arthur brevemente antes de continuar. Eu mesma sou prova disso. Há 1 ano, era uma garçonete lutando para pagar o tratamento de minha mãe. Hoje, estou diante de vocês como designer, realizando meu sonho, e quero que outros jovens tenham a mesma chance. Um assistente removeu o pano que cobria uma grande maquete ao lado do palco, revelando o projeto de um edifício moderno de 3 andares. Este é o Centro de Formação Profissional Novos Caminhos, um espaço onde jovens de comunidades carentes poderão aprender design, programação, marketing digital e outras profissões do futuro. Clara passou a explicar os detalhes técnicos do projeto: a sustentabilidade energética, os espaços multiuso, as salas equipadas com tecnologia de ponta. Arthur observava maravilhado, não apenas pelo talento evidente, mas pela paixão com que ela falava.
O diferencial deste projeto, continuou Clara, é que será construído pelos próprios alunos, supervisionados por profissionais. Cada tijolo assentado será uma lição prática de construção civil. Cada painel solar instalado, um aprendizado sobre energia limpa. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Paulo Rezende retomou o microfone, visivelmente emocionado. O único obstáculo para realizar este sonho é o financiamento. Estimamos que precisaremos de aproximadamente 5 milhões de reais para transformar o projeto da Clara em realidade. Arthur sentiu todos os olhares convergindo para ele. Como representante da maior empresa patrocinadora, esperavam naturalmente que ele se manifestasse. Mas Clara havia deixado claro que queria conquistar tudo por mérito próprio. Paulo continuou. Abrimos hoje uma campanha de financiamento coletivo. Cada contribuição, por menor que seja, nos aproximará desse objetivo. E para os representantes de empresas presentes, preparamos dossiês detalhados sobre as contrapartidas de marketing e responsabilidade social. Após os agradecimentos finais, a plateia dispersou-se para examinar mais de perto as maquetes e conversar com os estudantes que apresentavam aspectos específicos do projeto. Arthur permaneceu sentado, absorvendo o que acabara de testemunhar. Clara aproximou-se dele lentamente, uma expressão incerta em seu rosto. E então, o que achou? Arthur levantou-se, segurando suas mãos. Estou sem palavras. É extraordinário, Clara. Não apenas o design, mas a visão, o propósito. Ela sorriu, aliviada. Queria mostrar a você que posso fazer a diferença por meus próprios méritos, que posso caminhar ao seu lado, não à sua sombra. Nunca duvidei disso, respondeu ele sinceramente. Mas confesso que estou curioso sobre uma coisa. O quê? Por que me convidar? Deve saber que todos esperam que a Montello financie o projeto. Coloca-me em uma posição complicada. Clara sorriu misteriosamente. Não te convidei como CEO da Montello. Convidei como Arthur, o homem que amo, para compartilhar algo importante para mim. Arthur sentiu uma onda de admiração e amor. E quanto ao financiamento? Já temos quase metade garantida por doações anônimas e outras empresas, respondeu Clara. O resto conseguiremos. Este projeto vai acontecer, com ou sem a Montello. Naquele momento, Arthur compreendeu completamente o que Clara havia realizado durante os meses de separação. Não era apenas um ateliê ou um projeto, era a afirmação de sua independência e valor próprio. Era sua forma de dizer ao mundo, e principalmente a si mesma, que merecia estar ao lado dele não por acaso, mas por mérito. Clara Mendes, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Os olhos dela brilharam com emoção, contida. Então, ainda quer estar comigo, sabendo que nunca serei apenas a namorada de Arthur Montello, mas sempre Clara com meus próprios projetos e sonhos? A resposta dele foi um beijo, ali mesmo, na frente de todos. Um gesto que selou não apenas seu amor, mas o início de uma parceria entre iguais. O que nenhum dos dois percebeu foi o fotógrafo discreto que capturou o momento. No dia seguinte, a imagem deles estaria na primeira página dos principais jornais, com a manchete: O amor que transforma. O bilionário e a designer que estão mudando São Paulo. A história deles estava apenas começando. Um ano depois, o auditório do novo Centro de Formação Profissional Novos Caminhos estava lotado. A cerimônia de inauguração reunia desde autoridades e empresários até os moradores da comunidade e, principalmente, os jovens estudantes, que já começariam os cursos na semana seguinte. Clara observava tudo da coxia, emocionada. O prédio havia sido construído exatamente como planejara, com algumas melhorias sugeridas pelos próprios alunos durante o processo. A campanha de financiamento superara todas as expectativas, arrecadando quase o dobro do valor inicial. Nervosa? Perguntou Arthur, aproximando-se por trás e abraçando-a pela cintura. Um pouco, admitiu ela, recostando-se contra seu peito. Parece um sonho. Ele beijou suavemente seu ombro. Um sonho que você transformou em realidade. O último ano havia sido transformador para ambos. Clara expandiu seu estúdio de design, contratando 2 assistentes
e aceitando projetos cada vez mais desafiadores, sempre por seu próprio mérito, nunca por conexões com Arthur. Sua mãe estava em remissão completa e agora trabalhava como voluntária, ensinando artesanato na fundação. Arthur, por sua vez, havia redirecionado o foco da Montello Enterprises para iniciativas de impacto social, criando uma divisão específica para tecnologias educacionais acessíveis. A imprensa, que inicialmente tratou seu relacionamento com Clara como escândalo ou curiosidade, agora os retratava como um casal de força, comprometido com transformação social. Senhoras e senhores, anunciou Paulo Rezende no palco, convido agora a idealizadora deste projeto, a designer Clara Mendes, para o discurso de inauguração. Clara respirou fundo, apertou a mão de Arthur uma última vez e caminhou para o palco sob aplausos entusiasmados. Ao microfone, olhou para a plateia diversificada, das crianças da comunidade aos executivos de terno, todos unidos por um propósito comum. Há pouco mais de um ano eu servia bebidas em eventos corporativos para complementar minha renda, começou ela. Hoje inauguramos um espaço que dará oportunidades para que outros jovens não precisem abandonar seus sonhos por necessidade econômica. Clara fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Arthur na primeira fileira. Aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no trabalho que ela realiza ou no dinheiro que possui, mas na verdade que carrega, na capacidade de permanecer autêntica, mesmo quando o mundo tenta moldá-la segundo suas expectativas. Seus olhos percorreram os rostos atentos dos jovens estudantes. Este centro não é apenas um prédio com salas de aula. É um símbolo do que podemos alcançar quando acreditamos em nós mesmos e nas possibilidades que surgem quando oportunidades são criadas. Cada um de vocês tem um talento único, uma verdade própria para compartilhar com o mundo. Clara finalizou seu discurso, convidando todos a conhecerem as instalações e a exposição dos trabalhos já produzidos pelos futuros alunos durante as oficinas preparatórias. Quando deixou o palco, foi cercada por abraços, agradecimentos e pedidos de selfies. Horas mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Clara encontrou Arthur na cobertura do prédio, contemplando o pôr do sol sobre a cidade. Encontrei você, disse ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Sempre me encontra, respondeu ele sorrindo. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando o momento. O vento suave bagunçava os cabelos de Clara, agora soltos após um dia inteiro de formalidades. Sabia que hoje faz exatamente 1 ano e meio desde aquela noite em que você defendeu uma garçonete de uma socialite arrogante? Perguntou ela, recostando a cabeça no ombro dele. Arthur riu suavemente. O melhor impulso que já tive na vida. Clara virou-se para encará-lo. Você acha que teríamos nos encontrado de alguma outra forma, se não fosse por aquele momento? Arthur contemplou a pergunta pensativo. Acredito que sim, respondeu finalmente. Talvez não naquela noite, talvez não daquela maneira, mas pessoas destinadas a transformar a vida uma da outra sempre encontram um caminho. Clara sorriu, tocando o rosto dele com carinho. Essa é a coisa mais romântica que você já disse. Tenho minhas facetas escondidas, brincou ele. Então, mais seriamente, Clara, há algo que quero lhe mostrar. Arthur tirou um pequeno envelope do bolso, entregando-o a ela. Dentro, havia um documento oficial da Montello Enterprises. O que é isso? Perguntou ela, confusa. A transferência do programa de assistência médica para uma fundação independente, explicou ele. Agora é uma entidade separada da empresa, com financiamento garantido por um fundo permanente. Não importa o que aconteça com a Montello ou comigo, o programa continuará atendendo as famílias. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Arthur, isso é incrível. E há mais, continuou ele. A nova fundação precisa de uma diretora de projetos, alguém com visão, integridade e experiência em transformar ideias em realidade. Os olhos dela se arregalaram. Você está me oferecendo o cargo? Estou lhe informando que o Conselho Independente o oferecerá, corrigiu ele com um sorriso. Por seus próprios méritos, Clara. Seu trabalho aqui neste centro impressionou muita gente importante. Clara absorveu a notícia, emocionada pela oportunidade de expandir seu impacto social enquanto continuava seu trabalho.
como designer. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo, confessou. Arthur segurou suas mãos, olhando-a com intensidade. E ainda temos muito a construir juntos. Se você quiser. Clara percebeu a hesitação incomum em sua voz. Arthur, o que foi? Ele respirou fundo e, para completa surpresa dela, ajoelhou-se. Clara Mendes, você me ensinou o verdadeiro valor das coisas. Antes de você, eu media sucesso em números e aquisições. Você me mostrou que o valor real está, na verdade, na coragem e no amor. Tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas elegante, com uma única pedra. Quero construir uma vida com você. Não como Arthur Montello e Clara Mendes, figuras públicas ou profissionais de sucesso, mas como duas pessoas que encontraram uma na outra sua melhor versão. Você me daria a honra de se casar comigo? Clara sentiu o mundo parar por um instante. Todas as dúvidas que um dia teve sobre a possibilidade de seu amor vencer as diferenças sociais haviam se dissolvido ao longo dos meses. Eles haviam provado para si mesmos e para o mundo que o verdadeiro valor estava além de títulos ou contas bancárias. Sim, respondeu simplesmente, com lágrimas de alegria. 1000 vezes sim. Quando Arthur colocou o anel em seu dedo, Clara notou uma inscrição na parte interna. O valor da verdade, leu em voz alta. O que encontramos um no outro desde o primeiro olhar, explicou ele. O beijo que selou o compromisso foi testemunhado apenas pelo sol poente sobre São Paulo, a mesma cidade que os vira se encontrar como estranhos, de mundos diferentes, e agora os via unidos, não apesar de suas diferenças, mas fortalecidos por elas. Naquela cobertura, com o projeto que transformaria centenas de vidas abaixo deles, e um futuro compartilhado à frente, Clara e Arthur compreenderam que o amor verdadeiro não apaga as diferenças, mas constrói pontes sobre elas, criando algo mais forte e mais belo do que qualquer um poderia alcançar. Sozinho. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de uma verdade simples e profunda, que o valor real de uma pessoa nunca está em suas posses ou títulos, mas na autenticidade com que vive y ama. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, al... No, si nos das un dinero, cofre. podemos matarlo por ti. No, sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató igual. A ver. ¿Se convirtió en monstruo? Sí, son los Mimic. Uy, vamos. No. Yo voy. No, yo te acompaño. Yo soy un matador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las gitanas que dicen que, ay, te leo la mano y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No te voy a cobrar nada. No, tranquila. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? ¿Qué te quito? Ya. Por favor, quiero acabar con el monstruo. Por eso, ahí... ¿Dónde está? Dime. No, está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? Sabía, yo viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas. Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. No, pero yo quiero lo que da el monstruo, pues yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. ¿En serio? Sí, yo creé Minecraft, de hecho. De verdad. Sí. Wow, increíble. Yo programé, yo soy Notch. ¿En serio? Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Notch. Te vengo aquí para cuidarte.
Sí, calmado, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy, 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 uy. Bueno, saco captura, le Saca- saco foto, sí, le saco sácale foto. foto, sácale Lo foto. identifico, Después lo vamos a identifico. funar. Depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. Ok, ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... igual está lejos. Ya estamos llegando. No importa. Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá. Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí, No, no te mueres. es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí. Acá mismo, mira, aquí está. Hola. ¡Ah! Oye, carnal. Yo no. Dime. Espero que estén mis cosas. Y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. De nuevo estoy volviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Oh, ya, a ver. Necesitamos una canción. Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja la sangre. Que corre por la calle. Bruja la sangre. Mira. 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 Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillos, pero no importa. Eso. Toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te roba el celular. Jaja. La niña se pinta. Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día que digo.
Está ahí. No se movió de ahí. No puedo creerlo. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay, dame eso ahí. Ay, ay. Terremoto. Necesito comer porque... ¡Ajá! A las frías, pero no suben una polla. Ya, chica, ya, chica, ya. Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. ¿Se está yendo? Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Yo no quiero viene. Dile, muévete. ¿Cómo está Yumen? Muévete. Así, así. Dile, muévete. Ay, muévete. Me muevo así, así, así. Muévelo así. Muévelo así. Muévelo así. ¡Ah! Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Mamá. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.